A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, 7 minutos com Deus, bora lá, é mais um ano 2024, receba essa palavra para a tua vida, tenha um dia de vitória, de alegria, de milagres, um início de ano maravilhoso para a tua história, para a tua vida, para o teu local de trabalho, para a tua casa, teu casamento, teu namoro, tudo aquilo que o céu tem, que está reservado para você, seja derramado sobre a tua vida sem medidas. Eu creio, declaro e profetizo em nome de Jesus. Esse devocional é diário, 7 minutos com Deus. E quero que você se atente comigo à palavra que está em João capítulo 21. Diz assim, vai para o verso de número 3. Podemos começar do verso de número 3. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, que está escrevendo esse evangelho, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou mais ou menos 96 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, ou uma fogueira, e em cima peixes, e havia também pão. Amém. Esse texto está acontecendo num momento difícil para a vida dos discípulos. Tem Pedro com mais 7. Estão desanimados, cabisbaixos. Pedro dá ideia e diz, eu vou pescar. Os demais dizem, nós vamos também. Talvez porque... Talvez não, com muita certeza, bateu no peito de cada um desses discípulos a incredulidade pela falta da presença corpórea do Senhor Jesus. Jesus já está ressurreto, mas eles não viam mais como viam antigamente. Então, quando não nos apercebemos da presença de Deus, nós queremos tocar a vida de maneira comum ou como era antes. Por exemplo, antes de você se converter, você levava uma vida. Hoje, depois de convertido, você leva uma outra vida, porque a presença de Deus inibe você de pecar muitas vezes, de errar muitas vezes. Então não é nem esse o caminho do devocional, mas Deus me tocou para que eu falasse isso com você. A não percepção da presença de Deus faz com que a gente entenda que a vida é como era antes de aceitar Cristo, ou de recebê-lo, ou de descer as águas batismais, e não é mais, porque Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Mas nessa restituição, e eu ministrei isso durante o culto de Ano Novo, e queria muito reverberar essa palavra para os dias atuais, Jesus aqui vai trazer um grande ensinamento para a vida de um discípulo por nome Pedro, pecador, que ainda não havia se convertido. Era um homem que seguia Cristo, que ouvia Jesus, mas tinha lá suas dificuldades, e eram tão grandes que ele inclusive volta a ser pescador. Ele queria a vida de antes, uma vez que Jesus havia escolhido. Entenda algo, se Jesus te escolheu, não tem como voltar com a vida de antes, mas Pedro queria. Porque Pedro se engana e vai se enganar num texto que eu quero mostrar para vocês, lá em Lucas 22, com o fogo estranho. Lá em Lucas 22 é quando Jesus é preso e Pedro está seguindo de longe. Então, prendendo, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Salmo 1
não se assente na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer e medita na lei do Senhor de dia e de noite. Vê como a palavra ela se completa. Quando Pedro se assenta próximo a esse fogo estranho, acendido por gente ímpia, incrédula, que não crê na pessoa do Senhor Jesus, a visão fica distorcida e você passa a negá-lo, e você passa a rejeitá-lo, e você passa a ter medo, e você passa a sentir um monte de coisa que não vem de Deus. Por isso que na restituição de Pedro, Jesus vem, chega na praia, fala para lançar a palavra, fala para lançar a rede à direita do barco, sobre a palavra dele. Quando eles chegam na praia, já tem uma fogueira, já tem peixe e já tem pão, tem fogueira. Então os ensinamentos de Jesus para Pedro, eu queria compartilhar com você aqui, ó, que está comigo, ó. Fogo estranho no meio da igreja é aquela agitação que não procede do altar. É aquele grupinho de gente que é a mesma coisa que Pedro, quando ele vai se assentar na roda dos escarnecedores. Se assente na roda daqueles que creem na palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus. Evite a roda dos escarnecedores, porque geralmente na roda dos escarnecedores tem fogo estranho. E Deus não admite fogo estranho. Tanto é que aqui Jesus, ele pede comida, eles não tinham nada, porque eles não tinham pego nada naquela noite. Mas Jesus já tinha comida na praia, já tinha peixe. Era o café da manhã, era pão com peixe, esse era o lanche. Jesus está mostrando para Pedro o seguinte: você não tem como me alimentar, mas eu te alimento. O fogo que você estava, porque quando Pedro vai negar Jesus por 3 vezes antes que o galo cante, na sequência Jesus olha para ele, diz a palavra, lá em Lucas. Quando ele olha, ele vai chorar amargamente. Então Jesus está dizendo, eu vi você perto do fogo estranho, porque fogo estranho não provoca nada, mas eu te vejo. Fogo estranho não traz nada, não purifica nada. E você acha que está. Irmão, o grande problema dessa geração de cristãos, eu não estou generalizando em absoluto, mas quero que você entenda essa verdade absoluta. O fogo até parece que vem de Deus, mas não é. Eu estou colocando 2 palavras para que você possa refletir. Numa, Pedro se assenta na roda dos escarnecedores, vai negar Jesus por 3 vezes, mas tem uma fogueira porque a noite era fria. Mas o fogo ali acendido era por gente que não cria, que não acreditava e queria mais ver Jesus morto. A roda dos escarnecedores tem fogo estranho. Olha que tremendo, Deus me deu essa palavra agora, gente. Dentro daquilo que da linha de pensamento que eu estava desenvolvendo. No meio da roda de escarnecedores tem fogo estranho. E Deus não admite fogo estranho, não admitiu isso com os filhos de Arão, não vai admitir com você. Quando ele vem na restituição de Pedro, ele depois vai perguntar, Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Mas antes disso ele vai restituí-lo, mas na restituição, antes de fazer essa pergunta, ele vai mostrar 3 princípios que eu queria que você guardasse. Primeiro, sem a presença de Deus você não consegue nada. Eles foram pescar sem a presença de Deus, sem o aval do Senhor. Nada que você faça sem o aval de Deus traz prosperidade. 2, você não tem como alimentar Jesus, mas Jesus tem como te alimentar diariamente. Palavra de Deus é o que te alimenta. Palavra de Deus é que vai trazer raiz para a tua essência, para o teu espírito, para você ter firmeza de espírito. E 3, cuidado que tem muito fogo estranho dentro de igreja. Tem muita gente achando que é crente como Pedro achava que era, e não é. Está sendo enganado por fogo estranho. O verdadeiro fogo que Jesus traz aqui, quem traz é Jesus. Não é acendido no meio da roda de escarnecedores. Pare para pensar. Compartilhe essa palavra com alguém. Cuidado com fogo estranho nesse 2024. Que Deus te abençoe. Posso orar por você? Senhor, em nome de Jesus eu oro.
para que esta palavra penetre o coração de todos aqueles que estão me ouvindo e me assistindo. Sejam edificados, tocados por essa mensagem, que possam compartilhar com tantas outras pessoas que precisam ouvir a tua voz através da tua palavra. Eu os abençoo, que seja um mês maravilhoso de janeiro, que seja um ano incrível, cheio da tua graça. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo 7 Minutos com Deus, aqui nesse mesmo local, seja pelo Instagram, pelo YouTube ou Spotify, estaremos sempre prontos para servir o reino de Deus. Deus te abençoe.